Olá, gente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao canal Cá Entre Nós. Hoje nós teremos um vídeo muito especial. Eu convidei uma amiga muito querida, Ana Beatriz, para falar de um tema contemporâneo muito importante, chamado Memória e Construção de Identidade. E eu gostaria de apresentar a Ana, né, para quem não conhece. Ana Beatriz é psicóloga, mestre em psicologia clínica pela PUC-Rio. Atualmente trabalha como psicóloga do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e como psicóloga clínica. Trabalhou como pesquisadora assistente no Laboratório de Estudos do Tempo Presente, TEMPO, do IFIX, UFRJ, e procura trazer uma perspectiva interdisciplinar para pensar a psicologia. Ana, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para você é o que te capturou nesse tema, né? Memória e construção de identidade. Sim, primeiro gostaria de agradecer o convite, dizer que é um prazer estar aqui conversando sobre isso, né? Trazendo as trocas que a gente já tem há algum tempo. E esse tema, ele surgiu de alguns questionamentos, de algumas inquietações que surgiram no âmbito da clínica, né? E o que eu tenho observado nos últimos anos é que os pacientes chegam, né, as pessoas chegam e elas trazem, né, uma dimensão pessoal, conflitos pessoais referentes à sua história de vida, né? Mas para além desses conflitos, né, que a gente procura trabalhar, tem surgido questões referentes assim, a uma sensação de não pertencimento, né? Um não pertencimento a um determinado coletivo, a uma determinada cidade, um não reconhecimento dentro de um grupo. Então, o que eu tenho observado é que essas inquietações, elas estão para além de uma reflexão clínica, da clínica. Para além de uma reflexão referente à construção da subjetividade, a como que o sujeito se constitui. E eu precisei procurar em outras áreas de saber determinados conceitos, que são os conceitos que a gente vai tentar trabalhar aqui, determinados conceitos que dessem conta dessa dimensão coletiva da história individual de cada um. Sim, e aí quando você fala de memória, que memória é essa? Então, a memória é um conceito que pode ser abordado sob perspectivas muito amplas e muito diferentes. Então, a memória, ela tem um aspecto que a gente chama do aspecto cognitivo, que é o processo da gente apreender um determinado conteúdo. Então, assim, eu tenho a memória do meu nome, eu tenho a memória da cidade onde eu moro, do nome da minha rua. A memória, ele é um processo cognitivo que faz eu ter acesso a determinados conteúdos que eu guardei. Esse é um aspecto importante, mas não é um aspecto que a gente vai trabalhar aqui. Eu penso que o que é importante destacar nessa conversa é a perspectiva da memória enquanto um lugar de pertencimento. Eu preciso da memória, né, e a memória sob uma perspectiva coletiva, de um elemento coletivo, para ter uma sensação de pertencimento. E o que constitui essa memória? Essa memória é algo que nos é passado pelos nossos familiares, pela nossa comunidade, pela nossa cidade, pelo nosso país. Você acha que tem um apagamento da memória? Certamente. E eu acho que o apagamento dessa memória, que a gente vai chamar aqui de memória coletiva, que é esse aspecto que dá uma liga a um grupo e que faz esse grupo se tornar uma comunidade, esse aspecto tem sido apagado, principalmente no nosso país. E é muito comum a gente ouvir, né? Ah, é um país que não tem memória, a gente não guarda a nossa memória. E o que é essa memória? Essa memória, ela pode estar numa construção antiga, ela pode estar num espaço público, ela pode estar em uma pessoa que é importante para aquela comunidade, ela pode estar em um acontecimento que é dessa comunidade. E o que a gente percebe é que existem tentativas, e são próprias de tentativas de dominação coletiva, justamente esse apagamento. Quando você derruba um prédio, quando você não procura preservar um determinado
aspecto, digamos, arquitetônico de um espaço. Quando você não preserva um determinado espaço que é importante para aquela comunidade, que faz com que aquela comunidade tenha uma sensação de pertencimento. Então eu percebo que nós temos um projeto de poder, né? Melhor dizendo, nós observamos um projeto de poder que é um projeto de apagamento da memória. E por que isso existe? Porque quando você não tem essa sensação de pertencimento, que, como eu disse, ela se reflete na clínica, né, que está para além desses conflitos pessoais, você se enfraquece, você fica mais vulnerável. E quando você está mais vulnerável, você está mais suscetível a, enfim, a receber sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de crítica, determinados conteúdos, determinadas pessoas, determinadas formas de se governar, de se estar no mundo, que não são interessantes para o coletivo e acabam não sendo interessantes para a perspectiva individual do sujeito. Correto. E aí você fala da construção da identidade, Ana, e quando você me falou desse tema, eu fiquei pensando um pouco sobre a proposta desse canal, que é sempre trazer a psicanálise para a gente ver como uma versão, uma das versões, mas eu sempre disse que a gente aproveitaria a antropologia, a psicologia social, a arte, né? E é interessante porque as pessoas falam demais em identidade e, por incrível que pareça, a identidade não é um tema que aparece na psicanálise. Nem na psicanálise mais antiga, nem na psicanálise contemporânea. Sim. O que Freud falou foi da identificação, né? Eu já falei até em outros vídeos, que é aquela parte da constituição subjetiva quando o sujeito ele precisa se escorar em alguma coisa, em algum modelo, para ele se constituir. Então, assim, se a gente pensar em termos de campo semântico, a gente vai falar que identidade, idêntico, identificação, está tudo dentro do mesmo campo, né? Mas por que não fala de identidade? Porque para a psicanálise, essa constituição que vai ter uma identidade, de acordo com a antropologia, a gente chama de sujeito, que é o sujeito se constituindo a vida inteira, né? E aí, como é que você trabalha, dentro do que você se propôs, a identidade, então, no estudo que você fez? Então, justamente, né, é pensar que o sujeito, ele não tem só essa dimensão individual, não é? Que é, enfim, que é aquele produto dos afetos que ele vivenciou desde que ele era um bebê, né? Alguns pensadores falam desde que ele estava dentro da barriga da mãe dele, né? E essa constituição do sujeito, ela tem esses aspectos individuais que a gente acaba escolhendo para trabalhar na clínica, mas eu acho que uma clínica engajada, uma clínica preocupada com uma dimensão para além dessa dimensão do sujeito, é a clínica que traz o mundo para dentro, né, do espaço. Sim. E o que a gente vê é que esse sujeito, ele se constitui individualmente, mas ele também traz esse mundo. E aí, essa perspectiva da identidade, essa perspectiva de uma construção identitária, é algo que... Seria uma identidade social? Por exemplo, eu acho que sim, né? Porque é isso, não somos ilhas, né? Não vivemos isoladamente e muitos dos nossos conteúdos subjetivos, inclusive, eles estão ali porque eles são constituídos socialmente. Então a gente pode pensar que, de repente, certos problemas que aconteceram lá na época que o Freud concebeu as teorias que fomentaram a psicanálise, são, enfim, são elementos que se transformaram, sim, né? Então hoje a gente pode pensar que são temas muito amplos, a gente não vai entrar aqui, mas só como um exemplo, pensar que na época do Freud, essa questão da identidade de gênero, que é muito falada hoje, ela não era tão importante. Mas hoje a gente precisa falar dela. Se Freud fosse vivo hoje, com certeza ele teria que tocar nisso. Porque somos todos filhos do nosso tempo. Então, nessa perspectiva, a gente precisa entender que toda teoria, em alguma medida, ela é datada. Mas ela vai ser atualizada na medida em que a gente fala sobre ela, em que a gente estuda esses fundamentos, em que a gente procura entender que outros conceitos a gente pode usar para estar atualizando essa teoria. Claro, né, com todo cuidado, com todo rigor, mas
tentando trazer para o mundo de hoje o que a gente pensa dessa teoria. Então, a perspectiva da identidade, que é uma perspectiva que já foi pensada, né, desde dos primórdios aí das ciências sociais, ela é atualizada hoje e eu acho que ela pode ajudar a gente a atualizar certas questões fundamentais da psicanálise, que é esse pertencimento de grupo, que eu acho que a gente está perdendo, né? A própria noção de solidão, né? O quanto o tema da solidão aparece na clínica e o quanto ele pode estar ligado a essa perspectiva do não pertencimento a uma comunidade. Então, a identidade é aquele espaço onde o individual e o coletivo eles se encontram. Não sem conflito, não sem contradições, não sem paradoxos, mas é onde o individual e o coletivo se encontram. E o interessante, Ana, é que se a gente pensar da contribuição de Freud, né, quando se fala do coletivo, da sociedade, quando ele escreveu o mal-estar na cultura, o mal-estar na civilização, foi um dos raros momentos em que ele saiu um pouquinho dessa coisa da constituição subjetiva como sujeito, né, como indivíduo e não uma coisa coletiva. Mas eu acho que o que tem de contribuição contemporânea da psicanálise hoje é uma diferença entre grupo e coletivo, que eu acho que Freud, na época, ele já antecipou, embora ele não tenha usado essa nomenclatura, é uma coisa muito moderna, quando ele falou da psicologia das massas, que ele falava desses indivíduos, né? Hoje a gente fala do gado. Então, essas pessoas que são de manada, né, que pensam a mesma coisa, que são idênticos ao outro. Então, assim, se a gente pensar hoje num coletivo que não apaga a subjetividade, que eu acho que o grande salto é esse, é você ter um coletivo em que as pessoas apareçam, que elas não sejam robotizadas, né, que tenha a sua subjetividade, a sua diferença, mas que existe uma ideia de atravessamento de um com o outro na sociedade. Você está o tempo todo se constituindo também a partir do outro. E você entende que quando você traz essa dimensão, a gente precisa pensar em memória? Sem dúvida. Porque sem a memória, a gente se transforma em grupo. A gente é apenas um grupo, né? A gente perde essa noção coletiva desse acontecimento, ou desses acontecimentos, ou desses espaços que transformam um grupo em coletivo. E eu diria mais, que transformam um grupo em comunidade. É uma unidade que é comum, né? Então tem esse aspecto. Eu acho que a memória é esse espaço de se pensar esse grupo para além de um grupo. Né? Agora, quando você fala de memória, a gente está falando de uma forma muito ampla, né? Como se fosse a sociedade ocidental, oriental, Brasil. E se a gente pensar em termos de município? Moramos em Barra do Piraí. Isso. Pois é, eu acho que a gente tem visto, né, nos últimos anos um apagamento da nossa memória, né? Quando você modifica uma praça, por exemplo, e você não leva em consideração o que aquele entorno pensa sobre isso, os impactos que isso vai ter na vida pessoal de cada um e na vida comunitária, você está apagando a memória desse lugar, né? Então a memória, sob essa perspectiva histórica, né, em diálogo com a perspectiva antropológica, a memória ela é justamente constituída por esses elementos, que às vezes são elementos concretos, né? Eu fico lembrando dos cinemas em Barra do Piraí. Nós tínhamos 2 cinemas, né? Era o Cine Brasília e o Cine Esperança. O Cine Esperança, além de filme, também tinha, né, uma arquitetura maravilhosa, recebeu peça de teatro. Eu acho que tudo desapareceu. Exato, eu acho que tem um aspecto que tem as transformações sociais, né, que a gente não pode fugir delas, né, a forma como as pessoas se relacionam, elas mudam, mas a gente precisa ter pontos de conexão, né, e às vezes esses pontos de conexão estão num determinado edifício, né, que de repente ele não vai servir mais para aquela função inicial, mas que ele ainda vai estar ali presente, com um pequeno espaço da memória, né, seja através de fotografias, seja através de textos, né, mas que ele permaneça, né, ainda que a sua função não seja a mesma, mas que ele permaneça para que as novas gerações possam ter acesso à sua própria história. E isso, quando você falou no início das implicações disso na clínica, a gente percebe muito. Principalmente as pessoas que já estão, né, que já viveram muito tempo, como diz uma amiga, são jovens há muito mais tempo que os jovens.
essas pessoas sentem, né? Fica uma coisa bem saudosista, exatamente porque não tem essa memória, né? Essa memória assim institucionalizada, né? Para passar realmente para outras gerações. E o quanto a memória, nesse aspecto, ele representa a saúde psíquica. Porque se você perde todas as suas referências, é como se você tivesse descolado, né? E esse descolamento, ele implica em adoecimento, né? Quando você não se reconhece mais no espaço, quando você vai perdendo as pessoas que estão no seu entorno, que é, enfim, né? Que é a condição de estar vivo, né? Permanecer vivo por muitos anos, aí você acaba perdendo pessoas, mas se você perde as pessoas, que os espaços permaneçam, para que haja algum nível de reconhecimento. Né? Sim, muito bem. Eu acho que a gente falou o que precisava falar, né? Já que a nossa proposta é produzir vídeos curtos. E até a próxima, né? Até a próxima semana, onde falaremos sobre outros temas. E mais uma vez eu peço a vocês que participem, que façam novas sugestões de temas e que a gente possa continuar aqui nessa conversa. Muito obrigada. Cá Entre Nós, canal Cá Entre Nós para por aqui. Até a próxima semana. Obrigada. Obrigada, Ana.